Sou o João Basoli e este é o Cidades de Fato Podcast. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência. O tema do nosso episódio de número 157 é Amazônia Urbana. Para falar desse tema relevante, estão conosco Ana Carolina Mello e Ana Carolina Tavares. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos ouvintes. É o nosso primeiro programa inédito de 2026. Vocês acompanharam aí vários programas aí no nosso recesso, né? Nós fazemos uma seleção e essa seleção foi exibida aí durante o final de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora a gente já entra com os episódios inéditos. Ana Carolina Mello e Ana Carolina Tavares. É um prazer tê-las conosco. Sejam bem-vindos ao Cidade de Fato Podcast. Aqui é Ana Carolina Tavares. Espero que vocês consigam diferenciar pelo tom de voz. Obrigada, Basoli, por nos receber aqui. Satisfação poder falar desse trabalho tão legal que o Lab. E aqui, Ana Carolina Mello. Também agradeço imensamente o convite, Basoli. Eu já conhecia o podcast conheci pelo IBBU, eu trabalhei algum tempo por lá, e então para mim é uma honra estar aqui, e eu agradeço em nome do Laboratório da Cidade por esse espaço para a gente estar divulgando esse tema que a gente é tão importante. Bom, Ana Carolina Mello é arquiteta e urbanista, com pós-doutorado na temática Juventude e doutorado em Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, possui experiência em gestão de projetos e atua como pesquisadora em temas relacionados ao desenvolvimento urbano e regional, juventude e adaptação climática. Atualmente é gestora de projetos no Laboratório da Cidade. Ana Carolina Tavares é arquiteta urbanista pela Federal do Pará, mestra pela Federal do Pará, doutoranda pela Federal de Minas Gerais, trabalhou como assessora do Núcleo de Defesa de Moradia da Defensoria Pública do Estado do Pará e é como arquiteta na Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará, membro do Conselho Fiscal da Mandi, pesquisadora do Laboratório Praxis na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Já trabalhou com movimentos de luta nos bairros, vilas e favelas. Atualmente atua no Ministério das Cidades como consultora na Secretaria Nacional de Periferia. Bom, gente, mais de 70% da população amazônica vive em centros urbanos, revelando um paradoxo. A cidade que cresce na floresta muitas vezes se organiza à revelia dela, sufocando os modos de vida que a sustentam. Quero rememorar, Belém foi no ano de 2025 o epicentro do debate climático global na COP30, que mostrou que a realidade das ruas impõe perguntas urgentes, como adaptar territórios onde a água sobe, mas o investimento não chega. Neste episódio do podcast Cidades de Fato, mergulhamos nas evidências do livro Adaptação Climática na Amazônia Urbana. Vamos além das respostas técnicas para confrontar o racismo ambiental e as desigualdades. A solução pode estar do urbanismo galáctico, ancestral, às tecnologias sociais das periferias. A obra nos convida a relocar a vida no centro das decisões. Adaptar não é apenas um custo, é um investimento inadiável para garantir um futuro de justiça em todas as dimensões. Fique conosco e descubra como a ciência e os saberes tradicionais estão redesenhando o horizonte das nossas metrópoles. Afinal, em tempo de crise, a resposta somos nós. Ana Carolina Mello, eu digo aqui na nossa contextualização que mais de 70% da população amazônica vive em centros urbanos, revelando um paradoxo, né? Como eu mostro, a cidade que cresce na floresta muitas vezes se organiza à revelia dela. Pergunto, como superar essa visão de cidade contra a natureza e redesenhar metrópoles que aprendam a conviver com a sociobiodiversidade amazônica? Eu só, para referendar, né, eu coloco cidade contra a natureza. Nós que estamos aqui na Amazônia Legal não vemos dessa maneira, mas a gente sabe que fora desse espaço é visto dessa forma. Então eu gostaria que você nos falasse um pouquinho dessa contextualização. A reflexão
né, sobre a adaptação climática na Amazônia Urbana e por que essa dicotomia talvez seja o centro do nosso debate no livro. O edital ele surge no final de 2024 para 2025, muito com esse anseio da gente ter pesquisas voltadas para 3 temas centrais: saúde urbana, biodiversidade como infraestrutura e riscos e desastres. E aí, dentro desse arcabouço que a gente tentou explorar um pouco no livro, e muito que a gente consiga trazer, talvez, um debate mais acadêmico para o âmbito das políticas públicas e de que forma a gente vai fazer essa conversão também para isso se tornar algo aplicado. E nesse contexto, eu acho que é isso, como o Basoli mesmo se referiu, acho que é complexo ver, no caso das cidades amazônicas, essa relação entre ecossistemas e pessoas, entre a sociobiodiversidade e essa diversidade que existe aqui. Então, as pesquisas, de alguma forma, também se complementam e elas vão dar conta disso. A pesquisa da Maiara, que é sobre as cidades ancestrais, vai mostrar exatamente como é que essas populações indígenas originárias tinham um amplo conhecimento sobre essa biodiversidade, como isso estava conectado na produção, tanto da floresta quanto daquele tipo de urbanismo que foi pensado naquele momento. A pesquisa da Carol também vai passar por esse desafio, né, de como que a gente tem essa questão das águas muito presente na forma como a gente ocupou o território, processo de desenvolvimento, e isso também como um projeto político, como que as pessoas elas vão sendo apartadas dessa natureza e também vão sendo colocadas em situações de um risco que, na verdade, já é produzido, e depois a Carol pode falar melhor sobre isso. E uma pesquisa muito interessante que tinha essa intenção de conectar esses conhecimentos tradicionais à produção, né, da biodiversidade como infraestrutura, vai mostrar como que no centro urbano esses conhecimentos tradicionais, locais, populares, eles vão se perder. Então, a gente tem, né, de uma forma residual ainda, uma série de estratégias, seja as hortas que apresentam a criação de plantas medicinais, sejam os quintais que de alguma forma são produtivos, mas como isso ao longo do tempo vai se perdendo e como que a gente olhar para isso, produzir dados e estar atento a essa necessidade de não isolar essas questões, né? E pelo contrário, eu acho que tratar essa dicotomia e reduzir cada vez mais esse limite, essa divisão, né? Eu acho que a pesquisa também do Lucas Raiol vai fazer um pouco disso, vai mostrar que ao mesmo tempo de transformação urbana e de conversão dessas áreas que eram verdes em áreas impermeabilizadas, no aumento da verticalização, a gente também vê um potencial muito grande para que as periferias, onde principalmente os nossos cursos d'água, os rios, tenham esse potencial de que a gente também faça essa reconexão dos ecossistemas com a cidade. Falar um pouquinho de regularização fundiária, Ana Carolina Tavares, né? A regularização fundiária é apresentada como uma ferramenta vital de adaptação, mas a falta de títulos de terra ainda fragiliza milhares de famílias. Como essa irregularidade impede que a população das baixadas acesse a infraestrutura básica, agravando o ciclo de vulnerabilidade habitacional? Acho que dentro desse contexto que a Carol falou anteriormente, esse processo de separação cidade e natureza dentro da Amazônia foi um processo que foi construído historicamente. E a questão fundiária permeou todo esse processo. Não é de hoje que a irregularidade fundiária ela se coloca como um fator que agrava condições de vulnerabilidade dos povos da região. A gente vê, historicamente, relatos de áreas rurais, por exemplo, onde povos tradicionais são expulsos, onde famílias de camponeses são deslocadas forçosamente, muitas vezes por conta da irregularidade fundiária. A propriedade, ao mesmo tempo que ela se impõe como uma violência mesmo, ela também é utilizada como fator de deslocamento, principalmente para comunidades que estão numa situação de vulnerabilidade, de subalternidade. Isso está na própria história de construção, né, da Amazônia. Nas cidades, essa realidade não é diferente. A gente vê também, como historicamente, em Belém, as grandes obras de macrodrenagem têm sido utilizadas como alguma das principais políticas
e projetos para tratamento, entre muitas aspas, né, de riscos nas áreas de baixadas da cidade, e que tem a questão da irregularidade fundiária como um fator determinante que facilita e viabiliza a realização dessas grandes intervenções, uma vez que a falta de títulos, tanto de posse quanto de propriedade, favorece com que o ente público, seja ele o governo do estado, a prefeitura, consigam realizar essas intervenções de maneira mais facilitada, porque elas não precisam indenizar a posse da terra dessas famílias. Então, uma vez que aquelas famílias estão numa situação de irregularidade, é muito comum que o ente público indenize apenas a benfeitoria, ou seja, a moradia. E aí, nisso, a ausência desse reconhecimento da posse da terra, ela dificulta com que a comunidade consiga se organizar de N maneiras. Por exemplo, dificulta com que ela tenha meios para conseguir reivindicar melhores compensações pela perda da moradia, dificulta com que ela consiga se organizar coletivamente, dificulta com que ela seja reconhecida, né, dentro de instâncias formais e oficiais, seja no cartório, seja frente às secretarias de obras do Estado e etc. E aí, dentro desse contexto, discutindo um pouco mais sobre adaptação climática, a pesquisa eu tentei elaborar para o Laboratório da Cidade, ela tenta apontar esse caminho de que a regularização fundiária pode ser também uma importante ferramenta para a garantia de direitos, principalmente frente às adaptações climáticas. Porque uma vez que a gente reconhece que a gente está passando por um momento em que eventos extremos, como alagamentos, vão ser cada vez mais recorrentes, é de se imaginar que a gente também vai ter mais obras para conseguir lidar com esses eventos extremos, com alagamentos, com deslizamentos, etc. E esses são eventos que frequentemente implicam em grande número de remoções, no grande volume de famílias deslocadas. E se a gente não conseguir integrar tanto as políticas de adaptação, as políticas ambientais e as políticas fundiárias, o caminho que a gente vai seguir é esse que já vem sendo traçado historicamente na Amazônia, que é de desrespeito aos direitos das populações, sejam elas populações tradicionais, sejam elas populações moradoras das baixadas e periferias de cidades. E no contexto de cidades da Amazônia, isso é ainda mais relevante, uma vez que a gente está muito acostumado a pensar em contexto em que não é possível viver próximo das águas, em que não é possível viver próximo aos rios por conta dos riscos de alagamentos. Mas a gente tem essa realidade presente na Amazônia. Em áreas rurais é muito comum. A gente não precisa ir longe de Belém para ver comunidades ribeirinhas vivendo na beira dos rios de maneira, entre muitas aspas, harmoniosa, né? E aí, se a gente não conseguir imaginar essa realidade para as nossas cidades também, é uma forma da gente consolidar ainda mais a ideia de que a cidade não é um espaço da pluralidade, de que a cidade não é um espaço convidativo, ou que outros povos ou que outras formas de viver possam ser possíveis, né? Enfim, eu acho que a regularização fundiária é um caminho também para a gente conseguir conciliar essas realidades que parecem distantes, mas que são possíveis de existir nas cidades. O livro ele cita intervenções polêmicas em Belém na COP30, como o uso das árvores artificiais metálicas para a sombra. Na verdade, essa maquiagem terminou ignorando as necessidades estruturais reais das periferias amazônicas. Afinal, como a população enxergou essas ações minimamente duvidosas? Carol fala dessa questão da adaptação ambiental como algo fundamental para a gente fazer essa integração setorial, também faz essa crítica, né, desses modelos de intervenções conservadoras que têm sido feitas em Belém. Acho que um ponto de partida muito importante para pensar o livro foi a gente avançar que o conceito de adaptação climática ele não está só focado ao fato da gente fazer ajustes aos sistemas ecológicos e sociais e culturais, mas, acima de tudo, reconhecer as desigualdades históricas que estão colocadas nesses territórios e enxergar essas desigualdades que passam pela questão de infraestrutura como uma oportunidade também para a gente tratar
essa questão climática. Eu acho que a adaptação climática, ela, no sul global, ela precisa ser entendida a partir da forma desproporcional como algumas populações, as populações mais vulnerabilizadas, elas são afetadas nesse contexto. E aí, trazendo para essa questão da COP especificamente, eu acho que a gente também tem várias questões a serem discutidas com muito cuidado. Primeiro, a manutenção desse perfil de obra conservadora, que é uma contradição com aquilo que foi colocado. Até retomo que existe uma ideia de uma rodovia sustentável, assim, que era totalmente incoerente. Na verdade, houve a abertura de uma frente que tinha ainda floresta na cidade. E aí eu acho que uma outra questão que a gente também tenta comunicar com o livro, dialogar com a população, porque a população tem uma expectativa muito grande de que a questão dos alagamentos, né, do enfrentamento aos problemas climáticos que têm sido cada vez mais incidentes na cidade, sejam resolvidos com essas obras conservadoras. E eu acho que algo que é fundamental é isso que o livro traz de falar. Essas obras, nesse perfil que se reproduz de uma forma padronizada, que vem de fora, que não consegue se comunicar com essa especificidade dos nossos rios, né, da nossa forma de viver nas cidades, não vai funcionar. E eu acho que essa é uma questão central, que a gente tenta focar exatamente nessa ideia das soluções baseadas nos ecossistemas, baseadas na natureza. Natureza também é um termo assim, um pouco polêmico, mas como que a gente pode pensar nessas soluções a partir da nossa própria realidade, dos conhecimentos acumulados pelas populações tradicionais, pelas populações periféricas, e como fazer também que essas obras sejam também refletidas, né, pela população de forma geral. Então, acho que uma grande contradição da COP foi ser um evento que se propõe a discutir a adaptação climática, né, mas no nível municipal, no nível local que a gente tem, são intervenções que foram totalmente na contramão do que a gente pode entender por adaptação climática. Eu acho que é nesse caminho de que, se a gente continuar negando o conhecimento dos povos da região, aquilo que a gente já tem acumulado de conhecimento para adaptação, que não precisa inventar a roda ou recorrer a soluções hiper ultra tecnológicas do norte global. Se a gente continuar nesse caminho, não existe adaptação climática de fato para a realidade de uma cidade da Amazônia, né? Sem compreender o conhecimento que a gente já tem produzido localmente. Nós não poderíamos deixar de falar, né, de racismo ambiental. E o livro confronta o racismo ambiental, mostrando que o impacto da água que sobe não atinge a todos da mesma forma. Pergunto, por que em Belém, enquanto o centro recebe infraestrutura, as periferias negras e indígenas continuam sendo o alvo principal da falta de investimento em adaptação climática? Pergunta de $1 milhão, hein? Exato. Que não é uma especificidade de Belém, né? A gente tem essa características se reproduzindo em várias cidades. Eu acho que a pesquisa da Ananda Ridarte, ela vai dar conta de trazer esses dados, né, assentar no chão belenense para mostrar como é que essas desigualdades estão acontecendo. Eu acho que um primeiro ponto que a pesquisa revelou para a gente, que foi muito importante, foi mostrar a ausência de dados, a dificuldade que ela teve de encontrar esses dados para conseguir, inclusive, provar esse ponto de vista dessa alocação de recursos. Então, primeiro, ela foi atrás de ver como é que as emendas parlamentares estavam sendo alocadas em relação às infraestruturas de adaptação climática. E aí a gente não encontrava esses dados. Do ponto de vista também dos dados voltados das obras de infraestrutura feitas pelo governo, também a gente teve dificuldade de acesso, até que ela foi reduzindo esse recorte e focando nos bairros de Belém e mais diretamente trabalhando com dados que ela tinha conseguido da Prefeitura Municipal, e observando que 70%, né, desses recursos eles estavam concentrados na CEURB e uma parte pequena desses recursos estava sendo voltados para SEMA. Aí eu retorno a esse ponto que a Carol trouxe, né, essa falta de integração entre as secretarias, essa lente climática também não é colocada, e a maior parte dos recursos alocados, além deles estarem novamente reforçando obras de infraestrutura no centro da cidade, não nessas áreas periféricas e nas áreas onde a gente tem uma população de menor renda,
a gente também tem um descompasso, né, um reforço de obras que são emergenciais, que são pontuais, e não algo que pense de uma forma sistemática o planejamento urbano da cidade. Isso vai aparecer tanto na pesquisa da Ananda quanto da Odenira, que vai mostrar também essa migração também, né, da boa parte, Belém é cercada de ilhas, e uma boa parte da população veio dessas ilhas e ocupou a cidade e as periferias especificamente, e vai mostrar também como que essas populações são as mais penalizadas, né, quando iniciam esses processos de alagamento, e aí vai também coincidir com o que a Carol vai colocar também no artigo dela. Eu acho que é algo muito legal que a Carol trouxe foi um estudo de caso, né, sobre o Lago Verde, porque lá a população, junto com a sociedade civil organizada, junto com a universidade, chegam a fazer uma proposta de um projeto e ele é ignorado. Eu acho que isso também precisa ser comunicado, porque às vezes parece que não existe conhecimento acumulado nesses territórios. E existe, e eles são invisibilizados, né, muitas vezes pelo poder público. Eu acho que essas questões são importantes da gente trazer para entender esses processos. Legal, a obra ela propõe, né, tratar a biodiversidade, né, como uma infraestrutura viva. Eu achei super interessante essa relação. De que forma a criação de corredores ecológicos e a renaturalização de rios canalizados podem ser soluções mais eficazes e baratas do que a tradicional infraestrutura cinza, que muitas vezes acaba agravando os riscos de alagamento. Interessante também porque, salvo engano, parece que agora durante a COP também houve obras de canalização, né, de alguns espaços aí. Então nos deu um panorama aí desse tópico. Então, a gente já tem muita pesquisa acumulada sobre essa temática, né, de como a infraestrutura cinza, de como as grandes macrodrenagens que vêm sendo adotadas em Belém, elas acabam muito mais agravando riscos do que resolvendo ou tratando eles. E agravam esse risco principalmente nas áreas baixas da cidade, que são áreas que acabam recebendo grandes enxurradas de volumes de águas durante chuvas mais intensas, durante eventos de cheias de marés. Isso porque, quando você canaliza e retifica o rio, você propicia com que aquela água escoe de maneira mais rápida das áreas mais altas da cidade para as áreas mais baixas da cidade. E em Belém, a gente sabe, as áreas mais altas são ocupadas por populações mais ricas, por populações brancas, e as áreas mais baixas da cidade, nas baixadas, é o oposto. Então, acaba que um dos resultados dessas grandes obras de macrodrenagem é justamente intensificar ainda mais esses eventos de alagamentos, de enxurradas de águas nas áreas mais baixas da cidade. Paralelo a isso, a gente também tem um movimento de hipermeabilização cada vez maior das áreas altas da cidade por meio da ação do mercado imobiliário, né? Que quando cria condomínios fechados e acaba impermeabilizando muitas áreas e, consequentemente, essas águas escoam de maneira superficial para as áreas mais baixas da cidade. O que a gente tem hoje, em vários lugares do mundo, é que a renaturalização dos corpos d'água é um movimento muito mais compreensível com os movimentos das águas, com os movimentos de cheias e vazantes das águas, né? Essa ideia de compreender que a natureza ela já tem certas soluções para eventos que a gente tem na cidade. Então, por que não aproveitar essas soluções que já existem naturalmente e incorporar elas como infraestrutura na cidade? E aí a ideia de se utilizar soluções baseadas na natureza, em que a gente pode citar várias, né? Sejam eles os jardins de chuva, as lagoas pluviais, etc. Sobre como essas soluções e, para além disso, a renaturalização dos rios, elas aproveitam os próprios processos ecológicos da natureza como forma de lidar com eventos que a gente tem na cidade, com eventos de risco, com eventos de alagamento, com eventos de deslizamento e etc. Para além disso, em uma cidade como Belém, a cidade é totalmente entrecortada por rios de todos os lados, né? Os rios, eles desempenham um papel essencial na sustentação da cidade mesmo. Eu acho que Belém é uma cidade muito sustentada pela natureza, por conta da biodiversidade, por conta da economia baseada no extrativismo, e os rios da cidade
desempenham um papel essencial nisso, né, no comércio, nos produtos que chegam na cidade através dos rios. E uma vez que a gente faz esse movimento de canalizar, de retificar os rios, é uma forma da gente apagar esse elemento que é constitutivo, né, das nossas cidades. Para além disso, uma vez que você renaturaliza os rios, é uma forma também de aumentar, por exemplo, a permeabilidade nas margens dos cursos d'água, de fazer com que a água infiltre mais e escoe menos. E aí, dessa forma, poder lidar melhor ou reduzir mais esses eventos de alagamentos. É uma série de vantagens, né, que essas soluções baseadas na natureza têm para trazer para nossas cidades, indo na contramão dessas soluções que a gente chama de infraestrutura cinza, que já se mostraram bastante ultrapassadas. Legal, o livro cita, né, que a resposta somos nós. Eu achei sensacional, porque eu vi até como um chamamento, até porque valoriza a autogestão e o conhecimento tradicional, como os quintais produtivos, as tecnologias sociais das comunidades podem transformar moradores periféricos em protagonistas da sua própria adaptação, forçando o Estado a reconhecer esses saberes locais. O que a gente observa? Os mecanismos, né, instituídos e comentados no trabalho mostra que praticamente um chamamento, né, para que a população busque alternativa. Eu poderia dizer que talvez os planos de bairro aí seriam uma solução para essa alternativa. Eu acho que teve uma iniciativa que é inclusive também tratada, né, nessa pesquisa que é voltada para tentar entender sobre essa infraestrutura baseada nos ecossistemas e como que isso se conecta com a população, de que uma rápida revisão sobre o que foi ano passado o lançamento do edital Periferias Verdes e Resilientes. Eu acho que ali está, por exemplo, uma ótima iniciativa que está tentando, olhando para o conhecimento científico que já está disposto, catalogado, que já é organizado nas bases de SBN, né, das soluções baseadas na natureza, como é que isso, indo para o território, vai ser adaptado e a gente vai pensar em metodologias participativas para colocar em prática SBNs. Eu acho que esse é um caminho muito interessante, assim. Claro, os planos de bairro, pensar que os planos de adaptação climática também tenham esse viés e incorporem essa visão da população, né, esse acúmulo de conhecimento que já está codificado, que está posto. O Denira, inclusive, fala, né, na pesquisa dela sobre também que existe um acúmulo de conhecimentos que está colocado na oralidade, que isso é tão importante quanto aquilo que está estabelecido e que precisa ser considerado. Então, cada vez que há abertura em processos como esses, que dizem, né, que a população ela vai participar desse processo, no caso, né, do Periferias Verdes e Resilientes, da construção da metodologia, da gente saber as experiências que já são colocadas no território e juntar isso ao conhecimento acumulado sobre essas soluções baseadas nos ecossistemas, aí a gente tem um caminho mais interessante, né, para seguir. Queria que vocês dessem um panorama, né, porque veja bem, o livro ele perpassa, né, por queimadas, ele fala sobre abastecimento de água, secas severas. A gente está falando na região com a maior bacia hidrográfica do planeta. Enfim, a proposta, né, de cidades resilientes. Então, dá um panorama sobre essas questões, até para quem ainda não tem a percepção, né, mais próxima da realidade da Amazônia, né? Então, um pouquinho dessa ideia, né? Como é que acontece vocês terminam mostrando com muita propriedade essas problemáticas que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Então, acho que dá um panorama para a gente sobre essas questões. A gente teve uma pesquisa que foi voltada a fazer um mapeamento da condição dos sistemas de abastecimento de água nas capitais, né, nas capitais da região norte. E eu acho que um ponto muito interessante foi fazer essa análise geral, né, vendo dados sobre aumento da temperatura e vendo como é que esses sistemas de abastecimento de água estão se comportando. E aí, novamente, a gente tem essa questão colocada assim de forma explícita. A gente tem as mudanças climáticas, né, inevitáveis, aumentos de temperatura que já são registrados, já são uma realidade, e, ao mesmo tempo, a gente já tem problemáticas voltadas para essa questão mais infraestrutural. Então, ela vai mostrar que para quase todas as capitais, com exceção, se eu não me engano, de Porto Velho, porque ela não conseguiu, né, chegar aos dados, ela vai mostrar uma associação entre o aumento da temperatura e a diminuição da produção do abastecimento de água, né? Então, a demanda aumenta, mas a capacidade daquele sistema de conseguir fazer a distribuição de água não chega a essas populações. E aí isso também vai estar conectado aonde é que não chega.
E, normalmente, ela vai mostrar também que a gente tem uma necessidade de descentralizar esses sistemas de abastecimento de água para que eles realmente alcancem a periferia e de ter outras alternativas que funcionem, inclusive, para conseguir fazer o registro das falhas. Então, algo que a Lígia propõe é, por exemplo, que a gente já tem tecnologia suficiente para que as pessoas elas possam, de uma forma autônoma, conseguir fornecer informação ao poder público de que ali existe uma falha no sistema de abastecimento de água. E aí ela vai propondo várias tecnologias sociais que podem ser incorporadas para lidar tanto com a questão do aumento da temperatura, quanto de um problema que já é da infraestrutura disponível para essas localidades. Eu acho que esse é um ponto, né, que ela vai falar especificamente do aumento das temperaturas, e isso está estabelecido para todas as capitais, e a gente teve, né, amplamente noticiado a questão das secas severas que estavam atingindo vários estados, mas principalmente o Amazonas, nos últimos anos, e da necessidade da gente fazer essa adequação da infraestrutura pensando na adaptação climática. Te ouvindo falar, eu lembrei de um texto que eu li há um tempo atrás do Raul, que é professor da UFPA, né, dele falando sobre os custos de infraestrutura em cidades da Amazônia. Porque saindo da grande metrópole, né, como Belém, é muito comum que as ocupações em cidades da Amazônia sejam muito espraiadas, sejam muito esparçadas, são áreas menos densas construtivamente. E a gente continua muito pensando em infraestrutura como a rede de infraestrutura, né? A rede de água, a rede de esgoto e etc., que acaba sendo um tipo de infraestrutura muito cara, se a gente for pensar um tipo de ocupação e um tipo de forma urbana que é menos densa, que é mais espraiada. Então, acho que pensar em infraestrutura resiliente, adaptada para as nossas realidades, também é pensar em formas alternativas de abastecimento, de coleta de esgotamento, etc. Porque, por exemplo, sempre no Pará, em Belém, a gente tem péssimos índices de esgoto, de coleta e tratamento de esgoto. Uma das questões que se aponta é que é muito caro fazer isso, e é um tipo de obra que não é tão interessante politicamente, né? Porque a gente não vê ela, assim, não sente tão diretamente os efeitos dela. Mas se a gente conseguir pensar em outras formas de abastecimento de água, em outras formas de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto, que sejam mais adaptadas ao tipo de tecido que a gente tem nas cidades da Amazônia, isso vai ser muito mais adequado à realidade que a gente tem, né, de ocupação do espaço. Bom, o livro é riquíssimo, acho que é uma contribuição enorme para várias temáticas dentro da Amazônia Legal. E aí eu deixo espaço, se vocês quiserem complementar algum ponto que nós não tenhamos abordado aí durante a nossa conversa, né? Fica aí o espaço aí para vocês complementarem. Eu acho que, primeiro, a gente deixou muito claro, inclusive na introdução do livro, né, que ele não pretende de forma alguma esgotar esse debate, ele é um princípio. E é preciso dizer, né, que os pesquisadores eles tiveram 6 meses para desenvolver essas pesquisas, e graças à dedicação deles isso foi possível, porque a gente sabe que é muito pouco tempo, né, para desenvolver uma pesquisa científica, que na verdade esse processo é mais longo, porque entregue as pesquisas, a gente vê o quanto elas podem ser trabalhadas e merecem ser comunicadas, porque elas vão tratar exatamente de várias questões muito sensíveis, não só para as cidades amazônicas. A gente sempre fala que a gente pensa a partir da Amazônia, né, enquanto população que vive aqui, mas que a gente está pretendendo um diálogo mais amplo, inclusive com outros países onde existem florestas tropicais, com outros países do sul global, onde a gente também pensa nessa diversidade de estratégias e de soluções que já foram pensadas a partir desses territórios, e de como o compartilhamento dessas informações pode ser importante. Acho que um ponto também muito legal é essa questão que, de alguma forma, a gente tangenciou, de ser imprescindível a geração de dados, e de que esses dados sejam publicizados, de que a gente possa ter mais bases abertas, a que todos possam saber, seja sobre a distribuição de recursos, seja sobre como estão funcionando o sistema de abastecimento de água, de rede de esgoto, enfim, de como esses recursos estão sendo alocados na cidade, de como que as pessoas elas podem contribuir para pensar em soluções de SBN. Isso é algo também que tem sido discutido na cidade. Estão começando a ser implantadas alguns projetos pilotos, e eu acho que é nesse sentido que a gente está querendo que essa publicação alcance muito mais gente, para que a gente consiga ampliar esse debate, trazer esse
conceito de adaptação climática para o cotidiano. Ok, infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, e assim gostaríamos, a gente sempre pede uma indicação cultural, aí você gostaria que vocês dessem a indicação do livro, onde é que encontra, enfim, todas essas questões. Ah, tá bem. Nós temos o site, laboratoriodacidade.org, e lá na página inicial qualquer pessoa pode acessar tanto o caderno de resultados, baixar o caderno de resultados, quanto o livro completo com todas as 8 pesquisas, com essa também apresentação de como foi esse processo. Posso fazer também alguns agradecimentos, Basoli? Eu gostaria de agradecer primeiro, né, a todos os pesquisadores que participaram, e sem eles colocando a mão na massa para trazer esses temas, não seria possível, né, a gente ter esse livro. Gostaria de agradecer o Laboratório das Cidades, o Lucas Nassar, que foi coordenador também desse projeto, e assim, muito da parte de organização e de estruturação do livro também. Ele fez grandes contribuições, da Lígia Nassar também, com um processo de contribuições em relação à agenda climática do LAB, que está sendo construída há alguns anos. E um agradecimento também especial ao Augusto Júnior, que foi um super parceiro e que estava mais diretamente envolvido nessa parte da coordenação junto comigo, e que trouxe metodologias e processos de oficina que foram muito interessantes para a gente culminar nesse processo de publicação do livro. E aí, né, eu pergunto para vocês, Ana Carolina Mello, Ana Carolina Tavares, o que são cidades de fato? Ai, que difícil. Para mim, cidade é a maior criação da humanidade. Eu sempre penso nisso. Eu acho que é o espaço mais complexo que a gente conseguiu criar, né? E eu acho que pensar a cidade é pensar a natureza também. E isso fica muito claro quando a gente fala de cidade da Amazônia, que é o que a gente tem falado, né? E eu acho que não existe uma dicotomia, um afastamento, uma ruptura de uma coisa ou outra. Eu acho que cidade é natureza, e a história da Amazônia mostra que as cidades sempre estiveram na Amazônia, então uma coisa não contradiz a outra. Fazendo coro, né, um pouco dessa nosso conceito de adaptação, acho que são cidades baseadas em justiça socioambiental, são cidades baseadas na diferença, onde a gente consegue perceber o uso cidadão democrático da cidade pela população, na sua integralidade, na consideração, sejam dos aspectos ecológicos, sociais, históricos, culturais. Eu acho que é para isso que a gente caminha, né? Que defende, né, essa luta pelo direito à cidade. Acho que isso é cidade de fato. Bom, eu quero agradecer a todos que contribuíram e contribuem, né, para esse projeto se manter no seu 5º ano de atividade. Agradecemos as nossas convidadas e peço aí que deixem a sua mensagem final. Acho que eu vou agradecer mais uma vez o espaço, principalmente a ti, Basoli, por ter nos recebido aqui. Acho que sempre é importante falar de cidades da Amazônia, né? Acho que a gente ainda é um assunto muito em disputa. Quando a gente fala em cidade, geralmente é a partir de uma ótica do Sudeste, ou do Brasil, ou do Norte global. E agradecer muito também a Carol e a toda a equipe do Laboratório da Cidade, que foram extremamente generosos no período de elaboração da pesquisa. Obrigada por todo o apoio, por toda a paciência. Foi uma troca muito boa, viu? Também gostaria de agradecer, Basoli. Já conhecia, né, o Cidade de Fato, tenho uma admiração muito grande pelo podcast, então esse espaço é muito importante para a gente estar vindo falar aqui, principalmente desse tema também, que para a gente é tão caro, de falar das cidades da Amazônia. E eu acho que deixar a mensagem que também está colocada no livro, né, que adaptar as cidades não é um custo, e sim um investimento, e que a gente espera que esse debate possa se ampliar, chegar a mais gente, e que a gente possa também ter esse avanço em relação às políticas públicas de adaptação climática. Agradecemos aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado aí da nossa conversa de hoje, e até o nosso próximo episódio. Tchau!